versículo 4 do Salmo 23. Diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Razão, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado, ou a tua vara, em algumas traduções, me consolam. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Pai querido, abençoa esta palavra. Em nome do Senhor Jesus, de cada um dos irmãos, o nome do Senhor. Esta declaração do versículo 4, ela marca uma mudança no relacionamento ovelha-pastor. De versículo 1 a 3, o que você tem é uma ideia, assim como se a própria ovelha estivesse falando de forma, ou até se gabando para um vizinho infeliz do outro lado da cerca, falando dos cuidados, dos excelentes cuidados que o seu dono lhe dispensa no aprisco da fazenda. É como, para ilustrar bem, né? Aqui está a fazenda, várias fazendas, certamente divididas por marcos, ou seja, cercas, estacas. E a ovelha de cá com a ovelha de lá, conversando, a de lá abatida, triste, e a de cá feliz. Falando desses cuidados do seu dono, do seu pastor, para com ela no aprisco, no redil ali da fazenda. Não é como um filme que se passasse dentro de um lugar, de um set aí de filmagem, mas ele precisa agora sair para tomadas externas. No versículo, portanto, 1 a 3, tudo que ocorre, na maioria das vezes, está dentro da fazenda. Ali há uma proteção maior. E esse período, ela ocorre onde as ovelhas ficam necessariamente na fazenda, no período do inverno e também na primavera. Durante o inverno e a primavera, principalmente o inverno rigoroso nos países que têm as grandes criações de ovelhas, o inverno é muito rigoroso. Então elas precisam estar protegidas na fazenda. E essas mudanças, como eu falei a semana passada, de pasto para pasto, ocorrem dentro da própria fazenda. Então ela está feliz, se gabando, contando como meu dono cuida bem de mim. Mas ao passar o inverno, a primavera, vai chegando o outono e finalmente o verão. No verão as coisas mudam. No verão as ovelhas precisam sair da fazenda e ir em busca de pastos melhores e que normalmente estão no alto das montanhas. Precisam subir colinas. E isso é algo muito estressante e muito perigoso também. Porém, o Criador diligente, o Criador que zela para suas ovelhas, sabe que apesar dos perigos que existem nessa longa caminhada até novos pastos, nas colinas, nas montanhas, são chamadas pastagens de verão, porque a fazenda, devido ao verão, vai ficar totalmente imprópria para uma alimentação saudável. Apesar disso, ele sabe que precisa fazer, se ele quiser, manter as ovelhas saudáveis, produtivas, ele precisa fazer, precisa correr o risco. Mas o pastor diligente faz algo antes.
ele vai à frente. Ele primeiro vai sondar o caminho, ele sobe a montanha, ele procura ter uma visão geral, procura ver os lugares de riscos, procura saber aonde há algum tipo de abrigo, de aprisco, não só para ele, mas para as ovelhas, porque nas montanhas, de repente, vem tempestades, vem chuvas de granizo, há enxurradas que descem por causa do verão. Então ele vai observar de forma meticulosa o ambiente, ele vai à frente para depois conduzir o seu redil, o seu rebanho com segurança. E ele próprio, ele vai observar que tipo de animal predador tem ali. Ele prepara tudo, pois se tiver que enfrentar adversidades, como tempestades, chuvas torrenciais por causa do verão, ou ataques de animais, ou lugares perigosos, ele não é pego de surpresa, porque ele já estudou minuciosamente todo este ambiente. Portanto, a ovelha precisa sair do aprisco da fazenda. É isso que está aqui no versículo 4, quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Veja, ainda que eu ande, é a linguagem agora do pastor da ovelha, que precisa sair para esses lugares, para essas montanhas. É uma jornada perigosa. Irmãos, aplicando para a nossa vida, há um paralelo extraordinário da necessidade que às vezes temos de sair de certo conforto, de certa segurança, de um aprisco do Senhor. Na nossa vida, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. É como aquele jovem, hoje não acontece nem tanto, mas como aquele jovem que chega a hora de sair de casa, de tocar a sua vida. Alguns, no passado, fizeram isto impulsionado por uma série de coisas, das quais, em sua maioria, era a necessidade de tentar se livrar de um lar problemático, de um pai violento, de uma vida infeliz. E muitos, e até no caso feminino, se entregaram a um relacionamento para tentar ser feliz, e o que conseguiram foi se tornar mais infelizes. Hoje nem tanto. Hoje nem o que é famoso, quem casa quer casa. Hoje a casa, a maioria das vezes, já é do próprio pai. Mas, ainda analisando friamente, chega este momento. Então, no verão chegar o momento, um período muito difícil. Chega na nossa vida esse momento quando Deus começa a mexer com cada um de nós. Eu passei por isso. Quando eu falo do Salmo 23, falo em boa parte da minha própria vida. É quando a vida parece estar indo numa rotina normal, bacana, aí vem uma enfermidade, aí vem um desemprego, aí vem um relacionamento conjugal que entra em bancarrota e não, tipo bola de neve, não tem quem pare, e você ora. Mas às vezes não é nada disso, às vezes é próprio você mesmo. Deus começa a mexer dentro de você. Você passa a sentir um vazio, uma situação como se nada fizesse sentido, como se o Espírito Santo estivesse ausentado. De repente chega um momento de Deus mexer com você, mexer conosco, tirar-nos
e levar-nos para uma pastagem, para lugar mais alto. Tem aquele louvor, leva-me mais alto. Chega o momento de Deus, e olhe, para chegar ao lugar mais alto não é fácil, não é difícil, não é simples. É muito difícil quando chega o momento de Deus mexer com você, mexer com aqueles com os quais Ele tem um propósito específico, que tem para todos nós, mas eu me refiro àqueles os quais tem um propósito específico. É difícil porque Deus não usa helicóptero. Deus não vai usar meio de transporte confortável, um teleférico. Deus não vai fazer nada disso. Mas sempre chega na vida de cada um de nós. E eu me refiro ainda, repetindo o que já disse, de forma específica, quando chegou o momento de Deus, ou pelo menos preparar Moisés para remover o povo do Egito, que havia um propósito. Deus preservou Moisés. Moisés não era para não ter sobrevivido. A ordem do faraó era clara: matar todos os meninos ao nascer, ao dar à luz. As parteiras, ao verem que aquele bebê, aquela criança, recém-nascido, era um homem, deveria matar, jogar no rio. Quantos de nós, talvez hoje, temos uma história na qual admiramos ter chegado onde chegamos? Poderíamos não existir. Eu sou exemplo disso. Meu nascimento foi difícil, já falei, não vou repetir. Só quero acrescentar que minha mãe sofreu 3 dias com hemorragia. E eu nasci mais negro do que a calça da Cida. E outras façanhas ao longo da caminhada. Mas Deus preservou. Deus tinha um propósito na vida de Moisés extraordinário. Ele não sabia. Até então, obviamente que não. Mas os pais viram algo especial no menino, e mais com medo, não querendo matá-lo, jogaram no rio, e Deus providenciou alguém. Moisés passou 40 anos no conforto do palácio. Até que através de meios aparentemente humanos, Deus estava agindo, e ele foi parar no deserto para ser preparado. Ele saiu do aprisco do palácio e foi para as montanhas, espiritualmente falando, para crescer para um próximo passo na sua vida. Assim aconteceu com José, com Davi, e ocorre de forma similar na vida de todos quantos Deus tem um chamado específico. Não é difícil mudar, é muito difícil ser tirado do conforto do aprisco. Para chegar à montanha, os perigos eram grandes, a caminhada era longa, a jornada, o calor, mas era de certa forma emocionante. Mas lá em cima eles iam encontrar uma pastagem que aqui embaixo não encontrariam. Era a preparação para um novo alimento, espiritualmente falando, das nossas vidas, para o propósito de Deus. Apesar de todo o perigo e tensão que envolvia essa caminhada para o alto das montanhas, para as pastagens de verão, as ovelhas ficavam tranquilas, pois durante esse período o rebanho achava-se em contato íntimo com o Criador, com o pastor. Era o período quando mais o pastor se mostrava presente. Aliás,
dia e noite, elas estavam sobre a atenção pessoal dele. Os períodos mais difíceis da nossa vida, parece que Deus nos abandonou. Parece que Deus não está nem aí. Parece que o Senhor, vamos usar uma linguagem bem povão, deu ninja. E alguém diz: onde está Deus? Porque nós achamos que nesses períodos, parece que Deus deixou a gente assim, a solta, a bancarrota, a decidir sobre nós o que fazer ou não fazer. Mas ao contrário do que a nossa imaginação nos faz pensar, é o momento onde mais estamos sob os olhares de Deus. A sua presença constante, seus cuidados. Por causa disso, as ovelhas não temiam os perigos, não por eles não existirem, mas por causa da presença constante do pastor. Elas se sentiam seguras. É por isso que o salmista diz, falando a respeito dele: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Diga ao seu vizinho: não sei qual estágio da sua vida que você se encontra, mas confie. Se você é ovelha do bom pastor, Ele está com você. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas Deus não está comigo. Se estivesse comigo, está tudo bem. Olha, minha vida iria de vento em popa. Olha, se a sua vida for sempre de vento em popa, eu tenho uma certa desconfiança que Deus não está muito aí ligado com você. Porque essa é a ideia que a gente tem. Estou dizendo que há períodos grandes, grande paz e bênção. Estou falando nada disso. Só estou dizendo que se isso for sempre uma realidade, então alguma coisa está errada. É o período onde mais Deus se faz conosco. Ali o pastor diretamente, dia e noite, vigiando, não dormia tão bem assim, guardando as ovelhas, montando plantões ali para guardar, para proteger, montando guarda. E isso dava tranquilidade. Glória a Deus. Como eu disse, há momentos em nossas vidas, fases, períodos que chegam, que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Deus vai te transportar para um outro nível. Agora, como chegar à montanha? Só existe um caminho mais tranquilo para chegar à montanha. Só é possível pelos vales. Para levar as ovelhas ao alto, teria que ir pelos vales, pelas encostas. Não tinha como subir, chegar ao topo, sem passar pelos vales. Por isso, diz mais uma vez: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Havia muitos perigos. Não tem como chegar, não tinha como chegar de forma mais segura, gradativa, sem passar pelos vales, porque toda montanha tem seus vales. E a melhor rota para se chegar ao alto é justamente por esses vales. Toda montanha tem seus vales. Estou imaginando a questão rural do interior. Não havia como não ir pelos vales, circulando até chegar lá em cima. Passando pelos vales. Glória a Deus. E assim ocorre também com a nossa vida, irmãos.
Deus quer nos levar às montanhas da fé, dos propósitos dele para a nossa vida. Nós queremos, nós até cantamos, leva-me a lugares mais altos. Às vezes nós recebemos o que pedimos e não estamos imaginando que o que estamos colhendo é o que temos pedido ao Senhor. Usa-me, Senhor. É bonito cantar esse negócio. Usa-me. E vai por aí afora. Mas nós imaginamos um caminho florido. Deus começa então a nos transportar para os altos da montanha. Mas para chegar lá tem que passar pelos vales. E aí a coisa muda de figura. Pois temos a ideia de que se orarmos, Senhor, usa-me, eis-me aqui, Senhor, então Deus vai nos içar, assim, ó, nos elevar, pisar-nos, pronto, chegamos na montanha. Não é? Vamos entrar aí no elevador panorâmico. E vamos lá, em cima lá da montanha, vamos ficar olhando, tudo cá embaixo. É lindo olhando de cima para baixo. Agora, imagine como chegar lá. É lindo lá do alto você ver a obra realizada. Você, o propósito de Deus cumprido através da sua vida, é na sua vida. Deus ainda continua usando ferro, fogo, né? A bigorna, ao nos levar na fornalha. E depois que a gente está todo mole, vai para a bigorna e pau. O método de trabalhar de Deus em nossas vidas ainda é manual. Deus ainda trabalha fielmente como oleiro. E graças a Deus que Ele diz que mesmo que a peça, o vaso, o jarro na mão do oleiro se estrague, Ele pode fazer outro. Ainda é o caminho de Deus. Ele não vai nos içar ao alto da montanha para chegarmos a lugares mais altos com Deus, a fim de cumprir seus propósitos e também para que Ele cumpra em nossas vidas, realize algo em nossas vidas, prepare-nos para essa mudança em Deus Vales. A gente olha para o Pão de Açúcar, é lindo a visão. Eu demorei uns 30 anos para ir naquele negócio, mas acabei indo. Demorei quase 40 para ir no Cristo, mas acabei indo. Um dia a gente vai, né? O forçado. E quando eu fui no Pão de Açúcar, eu ganhei 2 convites grátis. Aí eu me animei. Rapaz, aí você entra no bondinho e tal. Quem tem medo de altura desiste, tá? Eu não estou nem aí. Só imaginei, se a alma está salva. E aí vai aquele negócio, joga a gente lá em cima. Tu olha lá para baixo, olha para a enseada de Botafogo, Flamengo, o oposto de Copacabana, Leme, São Conrado. Você vê muita coisa, lindo. Mas aí eu fico imaginando o trabalho, a luta, o preço que foi pago para se construir, para montar aqueles bondes, aqueles cabos de aço, os operários que se feriram, que se machucaram. Quantas vezes tiveram que escalar aquela montanha? Mas para a gente turista, né? É lindo. Com Deus é assim. Ele quer nos levar ao alto das montanhas. E nós oramos pedindo isso, leva-me mais alto. Aí ficam esperando o helicóptero. Com cadeirinha. E ele não vem. Deus, cadê o helicóptero? Helicóptero? Para quê? Leva mais alto, Senhor, leva-me mais alto, Senhor. Você está vendo aquele estradinho ali que entra dentro daquele mato? Lá tem um pântano, tem animais, tem réptil, você tem algumas poças d'água. Se for direto, você vai chegar lá em cima. O quê? Nós não queremos.
Mas o caminho de Deus para a gente chegar ao alto é pelos vales. Pelos vales. Só que neste momento é quando Ele mais se faz presente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus está conosco. Todavia, apesar dos vales mostrarem-se grandes, perigosos, nós já vimos que Deus está conosco. Mas existem outras razões. Apesar de ser difícil, é um lugar onde você encontra algumas coisas maravilhosas. Além dele te fazer subir gradativamente, na realidade, neles as ovelhas encontram água fresca por todo o longo percurso. Apesar de ser feio à primeira vista, perigoso, mas é um lugar com muita água, relva verde. E por isso elas demoram a chegar até a montanha, porque vão comendo, bebendo, pois nos vales existem aquelas questões profundas, né? Depressões profundas, tipo uma piscina, talvez pequenas cachoeiras, em lugares gelados, muitas vezes são formadas porque quando chega o verão a neve derrete e forma aquelas piscinas naturais. Elas encontram água frescas, fartas, encontram alimentação saudável até chegar lá em cima. O paradoxo nisto é que os caminhos de Deus que nos conduzem para o alto, né? Como eu já disse, acontece através dos vales da vida. É justamente nesses períodos, como eu já disse, que Deus mais nos dá graça, que Deus abençoa a obra das tuas mãos, que você faz uma oração por alguém, alguém diz, poxa, tua vida me abençoou. Pessoas começam a falar, poxa, você tem me abençoado. A sua palavra tem me abençoado. A sua oração mudou uma situação. A tua dedicação, e você fica assim, ó, eu? Mas eu estou no maior vale. Eu estou numa situação tão difícil. Eu lembro perfeitamente que eu muitas vezes pregava e todo mundo se maravilhava e oh, glória a Deus, aleluia, e Deus falava e eu ficava, Era como se as pessoas tivessem deliciado com o alimento, com a comida, mas você não sentiu gosto algum. Interessante como nesse período parece um paradoxo. As obras, sabe, há uma graça tão maravilhosa de Deus. Deus vai suprindo, Deus vai abençoando. É um lugar de grande presença do Senhor. Para você passar, ter forças, para chegar até o final. Ali ela tem água, ela tem relva, mas ali não é o lugar dela. E aquilo dali é só uma passagem. Aquela água, uma hora, vai embora. Não vai ter sempre, porque é verão. Porque lá foi o acúmulo das chuvas, das neves derretidas em lugares gelados. O melhor está lá na montanha. Mas nesse período serve como revigorante. Algo que revigora a fé. Algo que fortalece então, a passagem pelo vale vai sendo suavizada. Por uma relva, aparentemente, que é boa, mas não é o lugar ali ideal. Pela água geladinha, fresca, que mata a sede num calor terrível da longa caminhada. E a caminhada então vai sendo suavizada até chegar ao alto da montanha. Portanto, meus irmãos, há benefícios
os vales, as experiências amargas, as frustrações, os desânimos e outras coisas mais, os problemas, os dias escuros e difíceis, embora sejam vales para nós, não precisam ser necessariamente experiências desastrosas. Não precisam. Mas são estradas ascendentes em nossa marcha com Deus, segundo os seus propósitos. São estradas ascendentes na nossa caminhada com Deus. As grandes estradas, rodovias que cortam países, muitas vezes passam por dentro de vales. Mas elas chegam ao destino final, os que transitam por elas. Deus tem um propósito para nós. E mesmo que Ele nos permita, nos faça passar pelos vales, a gente vai continuar e vai chegar ao propósito de Deus. Amém ou não amém, irmão? Amém ou não amém, irmão? Meu Deus, é horário de verão mesmo. Amém ou não amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A última vez que eu fui em um lugar bem longe de carro foi a Corumbá, Mato Grosso do Sul. A gente corta uma parte do Pantanal, passando por Campo Grande. Aquilo lá na cheia fica tudo alagado, mas a estrada é bem elevada. Ela é bem elevada, então você vê lá embaixo e tal, subiram bastante. Você passa. Ela vai levar a Corumbá, por Mato Grosso do Sul, fronteira com a Bolívia. Ela chega lá, mas ela passa uma parte do Pantanal, dos vales. Mas ela leva ao destino. Deus está conduzindo, portanto, as experiências desagradáveis não precisam ser necessariamente experiências desastrosas. Se você confiar no bom pastor, se você estiver olhando para o bom pastor, saber que ele já passou por isto, porque o pastor, como eu disse no início, ele vai à frente para ter uma visão geral e bem acurada das dificuldades, para estar preparado em eventualidades que venham trazer algum tipo de danos. Assim é o nosso Senhor. Ele não te leva, não me leva por estradas pelas quais ele não passou. Ele conhece tudo. Ele conhece tudo. Ele sabe tudo. Mas a caminhada para o alto com Deus, a caminhada para os propósitos com Deus, passa pelos vales. Não sou eu que estabeleço. Deus estabelece. Deus prepara. É Ele quem vai à nossa frente. É Ele que vai levar para o alto. E nunca mais você será a mesma pessoa. Deus quer nos levar a lugares mais altos, dentro do que Ele preparou para mim e para você, para cada um de nós. Mas há benefícios, além de ter essa suavidade, né, com águas e com alimentação ao longo da caminhada, que a torna um pouco mais demorada, que as ovelhas vão parar sempre, suaviza. Mas espiritualmente falando e aplicando para as nossas vidas, há pelo menos 2 benefícios que Deus precisa necessariamente levar-nos aos vales para que eles se tornem realidades em nossas vidas. Há mais, mas eu quero ficar só com 2, que resume tudo. O primeiro deles é que somente aqueles que passam por vales escuros sabem como consolar, confortar ou encorajar outros que se encontram em idênticas condições. Somente quem passa confiando, vendo o agir de Deus,
é preparado para consolar, confortar ou encorajar outras pessoas. Quando falam com propriedade. Quando exortam com propriedade, com algo que flui do seu interior. Porque a vida de Deus, como essas águas, como esta relva ao longo do caminho, só pode jorrar da nossa vida para outras pessoas se nós estivermos passados pelo vale. A vida de Deus só jorra, só é derramada, só flui em termos de bênçãos para outras pessoas, se nós tivermos sido marcados por essas experiências. Deus não usa teórico nesse contexto de vida para abençoar outras vidas. Por isso que os crentes mais maduros são aqueles que mais passaram por vales. São os que mais foram submetidos à pressão, o que é necessário para o propósito de Deus, conforme o chamado para cada um de nós. Há um montão de gente falando o que nunca viveram, ensinando o que aprenderam nos livros, o que ouviram, e a experiência. E a experiência. No início das provações, de suas provações, Jó foi repreendido por um dos seus amigos. Quando ele diz: você serviu de base, de consolo, de tantas coisas para outras pessoas. Quando chega a tua vez, você tem essa reação? Foi bem no início. Ele ia ter a sua experiência. O Deus que Deus, muitas vezes oramos pedindo a Deus que nos torne uma bênção, uma inspiração para outras vidas. Mas a verdade é que na vida cristã, a vida de Deus só pode fluir em bênçãos através de vales que tenham sido abertos e curados e cravados, né, em nossas vidas, pelas próprias experiências difíceis pelas quais passamos. Deus quer tocar outras vidas. Ele só pode tocar através da minha e da tua vida, mas ela só vai fluir em bênçãos para outras pessoas se nós tivermos passado pelos vales. Você vai falar de forma que vai penetrar na vida da pessoa. Deus continua sendo Deus. Paulo conta de uma experiência difícil dele. 2 Coríntios, dele e de seus amigos. Uma experiência que ele teve na Ásia. No capítulo 1 de 2 Coríntios, versículos 3 e 4, depois 8 a 10. Ele diz assim no 3: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolá-los se estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Ele, no caso por Deus. 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Imagina o apóstolo Paulo, falando que a tribulação foi tão grande que eles se desesperaram da própria vida. Irmãos, que coisa! Mas ele continua: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que faz o quê, irmãos?
ressuscita os mortos, o qual nos livrou, e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos. Até aqui, glória a Deus. Glória a Deus. Ele diz, com o conforto, com o consolo que recebemos em nossas tribulações, ele diz que ele, então, baseado nisso, eles poderiam consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. As nossas vidas só se tornam profundas quando somos provados nos vales dessa vida e passamos confiando em Deus. Você ganha o direito de ser ouvido. Deus pode te usar. Ela se torna profunda. E através então das suas experiências, das quais você foi confortado, essa experiência de Deus te ter sustentado, te capacitado a continuar, chegar do outro lado, é que você pode dizer para alguém, confia em Deus. Permaneça firme. Deus mudou minha vida, Deus é fiel, Ele é o mesmo. Ele agiu comigo assim, assim, Ele pode agir com você da forma dEle, na sua vida, mas Ele é o mesmo Deus. Você vai falar de algo que vai fluir do seu coração. Você vai ser preparado para os propósitos do Senhor. E a segunda coisa, segundo benefício, você sempre sai do outro lado com a fé renovada e fortalecida. Que coisa maravilhosa. Você sempre chega do outro lado com a fé renovada e fortalecida. Glória a Deus. Pode dizer glória a Deus, irmãos? Sempre renovada e fortalecida. Irmão, você não sabe como é gostoso, quer dizer, depois que você passa pelo vale, o que você sente dentro de você é algo extraordinário. Para o Filho de Deus não há nada que constitua uma experiência das mais revigorantes do que olhar para trás e ver que a mão do bom pastor o guiou e o susteve nas horas mais escuras da vida. Não há nada que revigore, renove e fortaleça a nossa fé. Lembrem das palavras de Jó. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Fé renovada, fé revigorada. Pergunte se Jó voltou a ser o mesmo. Nunca mais. Acho que ele ficou até mais bonitão. Bom, eu não sei, eu estou só chutando. No final das lutas de Caleb, como é que ele estava? Caidinho, né? Meu Deus, agora 85, 40 anos aí no deserto. Eu não tive culpa. Não. Ele disse, me dá aquele monte. Estive aqui há 40 anos atrás, na verdade 38, né? Pois 2 anos já estiveram no deserto, depois Deus deu mais 38 como castigo. Eu fui fiel ao Senhor. Quando, como eu senti no coração, eu falei com o Senhor. Ele disse que seria meu. Me dá, porque eu estou forte ainda hoje. Estou pronto, estou ainda preparado para batalhar, para conquistar, para continuar. Oh, glória a Deus! O homem estava forte, disposto. Não fala quantos anos ele morreu. O personagem principal ali é Josué. Mas certamente ele curtiu seu monte, sua herança, sua bênção, até o último dia de vida.
expulsou os cananeus, foi extremamente abençoado e recompensado. Mas ele passou pelo vale, saiu dele com a fé renovada e fortalecida. Era capaz de exortar pessoas, como fez Josué. Mas eu quero encerrar com uma questão principal. Você precisa sempre levar a meditar uma colocação. A questão principal não é se encontramos muitos ou poucos vales. Isso não é a questão principal. Deus sabe da estrutura de cada um. Não é tampouco se estes vales são escuros ou apenas obscurecidos, se são profundos ou não. Isso não é a questão. A questão é como reajo a eles. Esta é a verdadeira questão. Como reajo aos vales? Como reajo, como os atravesso? Como faço frente às adversidades que encontro em meus caminhos ou na minha caminhada? A reação é que vai determinar o final. Haverá alguns vales na vida de todos nós. O bom pastor, ele falou claramente, ele advertiu-nos sobre isto ao dizer: no mundo passais por aflições. Acrescentou: tem de bom ânimo. Mas quero me atentar que haverá alguns vales na vida de todos nós. Ninguém é isento. E alguns acham que com Deus está difícil. Imagine sem Deus. Mas a questão é, como reajo? Não é o vale. Não mirem suas atenções para o vale. Porque as ovelhas não se preocupavam com os vales. Ela não ficava presa ao perigo. Por quê? Porque ele vai dizer que tu estás comigo. O teu cajado me consola, ou a tua vara, teu bordão me consolam. Elas tinham um vale pela frente, mas não se preocupavam. Por causa da presença do pastor. Quantas vezes nós perdemos a noção, a visão de que o bom pastor está conosco, que ele guia a minha vida. Eu me rejeito a aceitar o evangelho, que as coisas acontecem porque tinham que acontecer. Eu aceito e creio no evangelho que as coisas acontecem, que Deus determinou assim. Porque ele tem o controle da minha vida. Ou então eu sou uma folha seca como um qualquer. Pior, estou perdendo aquilo que poderia talvez usufruir em termos de vida. Eu me recuso a aceitar que o que ocorre comigo aconteceu porque tinha que acontecer. Deus dirige as nossas vidas. Deus dirige os acontecimentos das nossas vidas. Se nós somos seus servos e nele confiamos. Eu me recuso. Eu não aceito o evangelho que diminua Deus. Eu não aceito o evangelho que o cara bateu no meu carro lá, bêbado, sei o que for, porque estava bêbado. Bateu, causou um transtorno, o seu pecado é sério, ele vai cumprir, ele vai pagar pelos seus erros. Se não no sentido do prejuízo material, mas a colheita no final da vida, se não houver mudança. Mas eu creio que ele só bateu porque Deus permitiu, porque Deus podia furar o meu pneu. Deus podia me atrasar, ou fazer ele não sair do lugar na hora que estivesse passando. Porque se eu não crer assim, então minha fé é vã. Porque ou Deus pode tudo ou não pode nada. Ou Deus faz tudo ou não faz nada. Ou Deus controla ou não controla. A vida das suas ovelhas, que nele confiam e o honram. Portanto, eu termino com essa pergunta.
que o Davi responde. Volte lá ao Salmo 23. Como reajo aos vales? Como reajo a eles? Como os atravesso? Como faço frente a essa adversidade que encontro em meu caminho? Essa é a questão. Davi reagia dessa forma, repetindo a parte B do versículo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ok. Parte final, não temerei mal nenhum, que tu estás comigo. O meu bordão, vara, o cajado, e o teu cajado me consolam. Tu estás comigo. Não era nada agradável. Se alguém acha, vale é muito bom, nem o vale, que não sei se hoje na fase da empresa, na quinzena, é bom, porque no final vai descontar. Bom seria se te dessem. Vale nenhum é bom, a não ser aquele vale que te introduza a um ambiente muito bacana, alguma coisa assim. Nenhum de refeição é bom, só quando você come, depois vem descontado na sua folha. Não é agradável. Mas o que faz a diferença é saber, tu estás comigo. Repita comigo, tu estás comigo. Que coisa gostosa. De novo, tu estás comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então as ovelhas se preocupavam com os vales. Porque elas olhavam, está lá o pastorzão, olhando para elas. Daqui a pouco chegava lá na montanha para os propósitos de Deus. Que Deus abençoe. No nome de Cristo Jesus.